Dando continuidade ao nosso estudo, vamos seguir a partir da questão 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Para vós, sim, para o espírito, não. Quando se liberta da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa em outra maneira. Vamos dar uma paradinha aí. Isso aqui é tão interessante que Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: quando ele estava na Terra, ele tinha um pensamento. Depois que ele desvencilhou do corpo físico, ele tinha uma outra ideia de muitas coisas que ele tinha tomado por verdade que não era, e muitas coisas que ele achava que não era verídico, era verdadeiro. Então, quando nós estamos no plano espiritual, nós divisamos. É aquele planejamento que eu falei. A gente acha que vai conseguir. E quando a gente chega aqui, a influência física faz com que a gente se envolva mais nas coisas materiais e a gente esquece da parte espiritual. Isso é com todos nós. Por exemplo, nós ficamos 2, 3 horas na frente da televisão, às vezes num programa medíocre. E é difícil a gente ficar 1h30 no centro espírita. A gente fica 1 hora no centro espírita e fica ansioso, às vezes querendo ir embora. Mas isso é para o nosso espírito, mas nós estamos envolvidos, nós não podemos viver fora do mundo também. Nós não podemos ser fanáticos, mas não podemos descuidar das coisas espirituais. O que Jesus fala para nós? Buscai o reino de Deus e sua justiça, e o mais lhe será acrescentado. Por que estáis ansioso com o dia de amanhã? A cada dia basta seu mal. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Se Deus veste os lírios do campo e alimenta os pássaros do céu, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Palavras de Jesus no Novo Testamento. Vamos continuar. Poderá o espírito fazer sua escolha durante a vida corporal? Seu desejo pode ter influência dependendo da intenção. Como o espírito, porém, muitas vezes, vê as coisas de maneira diferente e é, nesse estado, que faz sua escolha. Mas, ainda uma vez, pode fazê-la na sua vida material, porque o espírito tem sempre momentos nos quais fica independente da matéria que habita. Aí. Por que nós dormimos? Por que nós desligamos do corpo durante o sono? Justamente para poder ficar um pouco mais livre. Então, o tempo é o estado íntimo de cada um. Se eu estiver numa situação muito boa, o tempo passa muito rápido. Se eu tiver com algum problema, demora a passar. Principalmente se estiver com dor. Então, Deus é tão soberanamente bom e Deus é tanto amor que dá essa oportunidade para a gente escolher mesmo depois de encarnado. Quando eu disse aqui anteriormente que nós fazemos o nosso destino, é uma realidade. A doutrina espírita explica isso daí para nós. Nós podemos mudar a trajetória da nossa vida, depende do nosso foco. Por que nós falamos sempre das coisas espirituais? Porque quando nós estamos equilibrados espiritualmente, nós conseguimos superar tudo. Porque no íntimo nosso, nós temos aquela tranquilidade. A doutrina espírita dá condição para a gente pensar. Nós precisamos analisar que nós pensamos. Antes da gente ter uma reação, nós precisamos pensar para que essa reação não aconteça. O homem inteligente e sábio, ele age, ele não reage. Muitas pessoas desejam grandezas e riquezas. Não é certamente como expiação, nem como prova. Sem dúvida, é a matéria que deseja essas grandezas para gozá-las. Como espírito, deseja-as para conhecer-lhes as vicissitudes. Até alcançar o estado de pureza perfeita, o espírito tem constantemente provas a suportar? Sim, mas elas não são como as entendeis, pois chamais de provas as tribulações materiais. Ora, o espírito, alcançando um certo grau, sem ser perfeito, não tem mais provas a suportar. Porém,
tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não lhe são penosos, constituindo-se em ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Uma paradinha rápida aí, Eduardo. O que os espíritos superiores fazem? Nos ajudam. A gente vê muitas pessoas na Terra que renunciam à própria vida para ajudar os outros. Eles já não... A gente acha muitas vezes que a pessoa está sofrendo. Quem visitou o Chico Xavier, quem participou das reuniões do Chico Xavier, eu tive essa oportunidade, graças a Deus, a gente viu o Chico Xavier que não aguentava andar. Até um amigo nosso fala que o paletó do Chico Xavier era a caixa postal do céu, do além. Porque na última vez que nós visitamos o Chico Xavier, eu ajudei a tirar ele do carro. Porque ele não aguentava praticamente, ele não aguentava andar, ele estava arrastando. E quando ele desceu do carro, os bolsos dele ficaram cheios de papéis pedindo ajuda. Então é um homem que ele entregou a vida dele a favor do próximo. E a gente vê isso, muitas pessoas abnegadas, são espíritos que já superaram muitas vezes a matéria, são desprendidos de coisas que ainda prendem a gente e que estão aqui para nos ajudar. O espírito pode enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e, então, sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como ocorre se prefere um gênero de vida ociosa e inútil. Nesse caso, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, ele percebe que nada ganhou e pede outra existência para reparar o tempo perdido. Vamos dar mais uma paradinha aqui. No site do Chico Xavier, tem uma história muito interessante. Kardec e Napoleão. Nós vamos ver, a França era o berço da cultura. Por isso que justamente o Espiritismo surgiu na França. Então, o Kardec, ele iria reencarnar. Napoleão já estava na Terra. Napoleão foi preparado no plano espiritual, ele teve conhecimento da vida que ele ia ter na parte material, que ele ia ser um homem apagado do povo e chegar ao poder máximo da França, mas ele tinha um compromisso espiritual muito forte. O que aconteceu com ele? Ele deixou a matéria envolver. E o fim dele foi triste, porque ele foi isolado na ilha de Santa Helena para amargar o final da vida dele. Porque ele perdeu uma grande oportunidade com muitos estadistas, aqueles homens, aqueles patriarcas do Velho Testamento. Muitos deles tiveram oportunidade de vir para ajudar a humanidade e se perderam. Desviaram o caminho, desviaram o foco. Nós temos um caso do Valdo Vieira, que nós não vamos entrar em detalhe aqui, que ele deixou o espiritismo. Ele abriu a conscienciologia. Ele publicou alguns livros que, na minha opinião, na minha modesta opinião, são livros até perigosos para quem não tem experiência. Porque ele explica como se projetar no plano espiritual. Muitas vezes a pessoa sem conhecimento, a pessoa com sensibilidade aguçada, ele pode ler um livro daquele, ele pode fazer experiência. Eu, particularmente, fiz uma experiência dessa e fiquei muito impressionado, porque eu saí do corpo e não conseguia voltar. Então, são pessoas que desviaram o foco. Chico Xavier tem um livro que chama Testemunhos de Chico Xavier. Sueli Caldas Schubert, ela escreveu esse livro. São correspondências do Chico Xavier com a Federação Espírita Brasileira. Ele está pedindo ali oração para o Valdo Vieira, porque o Valdo Vieira veio com a mesma mediunidade do Chico Xavier, embora sendo um espírito inferior. Valdo Vieira foi Zéfiro. Esse Zéfiro foi um espírito que duas meninas que ajudaram na codificação da doutrina espírita começaram a receber ele. É o mesmo espírito que dava alguns conselhos para Allan Kardec naquela época. Olha só para vocês verem. Olha que coisa interessante. Na primeira reunião do Kardec, uma das meninas recebe Zéfiro
esse espírito. Ele saúda Allan Kardec com a saudação no tempo dos druidas. O mesmo espírito reencarnou no Brasil, médico, com uma potencialidade grande, almas em desfile. Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, junto com Chico Xavier. São livros científicos profundos, que precisa até hoje, apesar da cultura ter evoluído, nós precisamos de um dicionário para poder ler o livro Evolução em Dois Mundos. Tem terminologias ali que a gente não tem condição de assimilar. Pode ser doutor. Um amigo meu que é cientista, que até desencarnou recentemente, que era cientista, ele estava na Inglaterra, eu mandei o livro para ele, Evolução em Dois Mundos. Ele ficou impressionado com o livro e acabou se tornando espírita depois de ler esse livro. Porque ele questionava muito, a gente se debatia muito em relação à doutrina espírita, à ciência, à filosofia, à química, à biologia. O espiritismo traz tudo isso aí para nós. E qualquer um tem acesso. Qualquer um, não precisa de muito estudo não, é só ter boa vontade. Pode ser assim, o fenômeno, né, espiritual, ele encanta e ele provoca, né? E a gente, e os espíritas, muitas vezes buscam essa aproximação do fenômeno, o domínio do fenômeno, né? E quando na realidade ele precisa seguir, ou para poder evoluir, não é o domínio do fenômeno, mas o seu comportamento enquanto homem, né? na existência, enquanto ser humano, praticando as pequenas coisas Sim. que nos foram deixadas por Jesus, né? Muito bem lembrado. Então, a gente tem que entender o que se passa com a gente, conosco. Nós precisamos entender isso aí. Entender a nossa vida. A gente sai para fora de nós, mas internamente nós somos desconhecidos de nós mesmos. Eu achei interessante aqui também, onde fala da ociosidade. Né? Aí nós vamos ver o livro Libertação, do André Luiz. Vocês me desculpam, eu sou fascinado. Né? O livro Libertação, do André Luiz, nós vamos ver um caso muito interessante. Nas regiões inferiores, regiões infernais mesmo. Eu considero um dos livros mais importantes do André Luiz. Lá tem alguns julgadores, alguns espíritos que eles conseguem ver o íntimo de cada um que está chegando lá. E nós sabemos que é vibração, é aquilo que Jesus falou, semelhante atrai semelhante. Não adianta eu querer ir para o céu se eu estiver ligado no inferno. Isso é, lógico, é uma palavra figurada, porque não existe nenhum dos dois, é um estado íntimo de cada um. Se a gente não estiver vivendo bem com a mulher, nós já estamos no inferno, e a mulher também. Então, não é fácil a coisa não. Aí tem um senhor lá, que a hora que ele chega, eles têm um aparelho. Nós fizemos algumas experiências aqui com aurímetro, com uma série de coisas. Ele tem um aparelho, eles detectam a situação íntima daquele espírito que desencarnou e que chegou até ali. Aí chega um senhor, eles falam, você é ladrão, você é um ladrão, você é um ladrão. Ele fala, não sou ladrão, eu me aposentei muito jovem, eu cuidei bem da minha família, eu fui um bom homem. Ele falou, você é um ladrão do tempo, você comprou o médico para você se aposentar. Então você é um ladrão do tempo. O Roberto vai falar isso aqui terça-feira, vai ser muito impressionante, que ele vai falar sobre uma série de coisas aqui, de energias. Olha o que acontece, ele imediatamente assimila aquela palavra forte, e ele vai para o meio dos ladrões. Então ele foi um ladrão do tempo, ele foi ocioso na terra. Quantas pessoas que são ociosos? Que não tem progresso, volta para o plano espiritual e aí vê tudo que se passou. No livro Os Mensageiros, nós vamos ver várias experiências dessa. Vamos continuar, senão a gente não encerra. Eu estava buscando uma vida ociosa, fiz um monte de jogo na loteria, na Loto Fácil. E aí eu fui conferir o resultado ontem, mas deu uma decepção. Eu vou só contar uma para vocês aqui. Mas nós não vamos estourar o tempo. Qualquer coisa nós encurta e a semana que vem vai ser outro assunto.
Uma mulher vinha no centro, eu fiquei tão feliz, ela falou, seu Nourinho, eu quero ajudar muito o Chico Xavier. A gente estava no começo, estava numa pendura danada. Ela falou, se eu ganhar na loteria, eu dou 5 mil reais por Chico Xavier. 5 mil reais. Ela até falou a quantia que ela queria ganhar, mas é muito vultuosa, eu não vou nem comentar. Vamos passar para frente. A que se devem as vocações de algumas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira de preferência a outra? Parece-me que vós mesmos podeis responder a essa questão. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado numa existência anterior? No estado errante, o espírito, estudando as diversas condições nas quais poderá progredir, como pensa realizar o seu progresso, nascendo, por exemplo, entre canibais? Não são os espíritos já avançados que nascem entre os canibais, mas espíritos da natureza dos próprios canibais ou que lhes são inferiores. Sabemos que os antropófagos não estão no último grau da escala evolutiva e que existem mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia sobre a Terra. Esses espíritos, portanto, são inferiores aos mais inferiores do nosso mundo, e encarnar entre os nossos selvagens é para eles um progresso, da mesma forma que seria um progresso para os nossos antropófagos exercer entre nós uma profissão que não os obrigasse a derramar sangue. Olha só, gente. Isso aqui até emociona a gente. Vamos continuar. Se não vem mais alto, é porque a inferioridade moral não lhes permite a compreensão de um progresso mais completo. O espírito não pode avançar, senão gradualmente, não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização, e é nesse fato que vemos uma das necessidades da reencarnação para que corresponda verdadeiramente à justiça de Deus. De outra forma, em que se tornariam esses milhões de seres que morrem cada dia no último estado de degradação, se não tivessem os meios de alcançar a superioridade? Porque Deus os deserdaria dos favores concedidos aos outros homens? Só uma paradinha. Então, nós estamos vendo aqui. Eu tive uma experiência muito interessante na região amazônica, na mata. Aquela mata realmente muito densa, aonde eu tive a oportunidade de ver, de assistir os elementais. São espíritos que cuidam da natureza, já comentei aqui anteriormente. Eu não acreditava nisso de jeito nenhum. Lá eu tive a oportunidade, principalmente numa nascente d'água. Eu tive a oportunidade de ir no divisor das águas, no Mato Grosso. É uma coisa impressionante, porque no divisor das águas, a água, ela corre sentido norte e corre sentido sul. Os rios da Amazônia, eles correm sentido norte. Tanto é que tem uma espécie de peixe que não tem no rio Guaporé, não tem no rio Amazonas e também não tem no rio Madeira, devido à corredeira do rio. E interessante que no rio Guaporé, onde divide o Brasil da Bolívia, no Porto de Blanco, de um lado, no Porto de Pimenteiras, do outro, que é do lado do Brasil, a água ela só treme. A gente sabe que a água está correndo naquele sentido, porque algumas folhas secas, algumas coisas, ficam em cima da água. Tive a oportunidade de ver entidades em cima da Vitória Régia. Olha que coisa impressionante. Olha como que nós temos uma conexão espiritual. Ali também eu questionei muito a presença dos índios. Como que eles chegaram até ali? Quando o Marechal Rondon demarcou o mapa do Brasil, os índios já estavam lá. Já estavam lá. São coisas para a gente pensar, mas a doutrina espírita explica isso.
Os espíritos que procedem de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, poderiam nascer entre os povos civilizados? Sim, aos que se desencaminham, querendo subir muito mais alto. Mas, nesse caso, eles ficam desajustados entre vós, porque têm costumes e instintos que não se afinam com o vosso. Esses seres nos dão o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. O retorno para junto dos canibais não será para eles uma queda, pois não farão mais que retomar o seu lugar, talvez com maior proveito. Vamos dar uma paradinha mais um pouquinho, eu esqueço, eu desligo, não, eu sou ruim na tecnologia. A mesma coisa acontece com crianças, que muitas vezes não conseguem falar. Nós tivemos um caso muito interessante aqui de uma menina da Bahia, que a avó dela trouxe ela algumas vezes aqui. Ela, de uma reencarnação anterior, onde só tinha um dialeto, língua morta, ela reencarnou e ela não conseguia assimilar o português. É muito difícil. Por quê? Porque está tudo no espírito. Então o corpo é um acessório. Me lembrei do Padre Manuel da Nobre, foi na carta que ele mandou para o rei, falando justamente dos canibais, e até interpretado isso como ele apoiava. Na realidade, ele tinha a visão de que o índio canibal, ele não utilizava aquilo para saciar a fome, né? Aquilo era uma tradição de guerra, e quando venciam os adversários, eles partiam para o canibalismo como forma de adquirir aquela força, né, que eles haviam vencido. Então, ele tinha uma compreensão daquela situação e aí remete a gente para a nossa tarefa de sermos exemplares para a transformação do mundo. Ela acaba sendo silenciosa, né? É através das nossas atitudes, dos nossos atos, que a gente transforma aquilo que está à nossa volta. Só compreensão, né? Vamos lá, então. Um homem pertencente a uma raça civilizada por expiação poderia encarnar numa raça selvagem? Sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que foi duro para os seus escravos poderá vir a ser escravo a seu turno e sofrer os maus tratos que fez suportar. Aquele que um dia comandou pode, numa nova existência, obedecer àqueles mesmos que se curvaram à sua vontade. É uma expiação se ele abusou de seu poder e Deus a pode impor-lhe. Um bom espírito pode também, para ajudar-lhe o progresso, escolher uma existência influente entre esses povos, e então é uma missão. Dá uma paradinha, Edu, depois nós vamos passar para outra pergunta aqui. Eu tive a oportunidade de ver isso na tribo dos Parecis, aonde o pajé, ele era um espírito superior. Até me emociona, porque volta, olha como que é o nosso pensamento, a nossa mente. Essa cena volta para mim hoje. Então ali eu tive a oportunidade de entender a doutrina espírita, de entender a parte mediúnica, de entender o que se passava ali na aldeia. Então são coisas, são experiências que quando a gente começa a adentrar a doutrina espírita, nós podemos sermos mais observadores em relação a uma série de coisas que acontecem à nossa volta. Entramos de novo naquilo que Jesus fala: não julgueis para não ser julgado. Cada um dá aquilo que tem. Vamos lá.
Aí. Terminamos em cima da hora, em cima do tempo. Não podemos esquecer que nós estamos aqui porque nós queremos alguma coisa melhor para nós, senão a gente não estaria aqui. Que Jesus nos espera, que Deus não tem pressa, que não importa o que aconteceu conosco até agora de pouco, os erros, uma série de coisas, o importante é daqui para frente, é aquilo que nós vamos fazer da nossa vida. Quando Jesus entra dentro de cada um de nós não somos mais os mesmos, nós mudamos.